Uma obra sem planejamento é como construir um castelo no ar, onde os custos não previstos, não pensados, podem, com certeza, levar para um projeto sem sucesso, um projeto que não vai ser bem sucedido. E nós vamos hoje, no nosso episódio aqui, né, Pedro? Nós vamos trazer para vocês uma pessoa, é um chat GPT, não é uma enciclopédia, não, um chat GPT, é uma inteligência ambulante da economia na construção civil, uma pessoa, uma amiga aí que nós tivemos o prazer de conhecer no mercado da construção, Ieda Vasconcelos, para que vocês conheçam mais sobre economia, sobre o mercado e realmente vai trazer muita informação legal aqui para o nosso podcast. É isso aí. Hoje é o dia de conhecer e entender como a economia pode afetar a construção civil e o negócio de cada um de nós aqui, nosso dia a dia, né? Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Eu sou o Pedro Neres, CEO da PhD Engenharia. E eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PhD Engenharia e convido você a assistir mais um Pé ao Cubo Cast, um podcast com muitas novidades de mercado, construção, inovação e hoje, muita economia. E nós estamos trazendo para vocês hoje, em especial aqui para esse episódio, Ieda Vasconcelos, uma economista que vem trazer sempre aí, né, informações claras, informações coerentes, que são muito importantes para o mercado da construção, para que você, da construção e do mercado em geral, tenha a base, né, da informação de como que a economia está indo. É um prazer, né, estar aqui com você, Ieda. Realmente, né, ficamos muito felizes aí por você ter aceitado esse convite e estar aqui no nosso podcast. Né, Pedro? É uma pessoa aí que a gente que é do mercado, quando recebo, eu faço parte do grupo aí do Sindusco, eu recebo, Ieda Vasconcelos, Senado da Construção. Ali é o momento que eu tenho que parar. Muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vinda, Ieda. Obrigada, Pedro. Eu quem agradeço. É uma alegria grande compartilhar aqui com vocês as experiências, né, profissionais do setor da construção e levar informação, porque a informação hoje é a alma do negócio, né? Com esse caminhão de informações tão fáceis de serem obtidas, se não soubermos selecionar as que são efetivamente melhores para uma análise, para um planejamento, isso pode gerar aí muita instabilidade nos negócios. Com certeza, Ieda. E a gente que vive aí em planejamento, gestão de obras, orçamento, a informação que você traz para a economia, né, construção civil, né, a gente vai falar aí de índices, né, como é que está a tendência, né, juros. Essa informação para quem faz um orçamento para uma obra é muito importante. Mas antes disso, né, nós vamos entrar nesse detalhe, queria que você falasse um pouco aí de como uma economista, né, manda aí na informação da construção civil, né, como é que foi isso e um pouco da sua trajetória. Boa. Obrigada, Pedro. Oportunidade de falar um pouco dessa experiência, né? Eu trabalho no setor de construção civil há quase 40 anos. Desde o meu primeiro emprego, com 18 anos, foi numa construtora. Meu pai trabalhou 40 anos numa construtora. Meu primeiro emprego foi construtora. E assim que eu me formei, eu tive o convite do Sinduscom para ser economista do Sinduscom. E com isso eu comecei a me especializar em assuntos da construção. Eu me formei economista, depois fiz 2 MBAs, todos relacionados à construção. Fiz a minha dissertação de mestrado também em relação à construção, a tese de doutorado também em relação à construção. Então, eu me especializei totalmente aí no estudo da construção civil. E graças a Deus eu tive essa oportunidade aí de levar essas informações, né? Porque quando nós especializamos em um setor,
eu falo que é igual médico, especialista numa área, né? Você consegue visualizar o que afeta especialmente aquele segmento, quais são os pontos a serem observados, tanto positivos quanto negativos, para levar uma informação mais coerente para frente. Bati aqui, perdão, Sem viu, problema. gente? E Eda, e assim, né, aqui podcast é ao vivo, né? Gravado, mas é ao vivo. É economista, e aí você falou, né? Doutor em administração, pós-graduada em administração financeira, né? E economista-chefe, né, da Câmara Brasileira, né, da Indústria da Construção, que é o CEBIC, e o Sinduscon. Isso era até uma dúvida minha. São dois órgãos, são duas entidades muito importantes no Brasil. Fala um pouco aí como que é o CEBIC e Sinduscon, para que realmente quem está nos escutando conheça, né, essas duas entidades. Pedro, muito obrigada pela oportunidade de falar. O Sinduscon é uma entidade que está representando o setor da construção civil aí há mais de 70 anos. É uma entidade, então, que ele representa as empresas do setor de construção civil no estado de Minas Gerais. Já a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a CEBIC, ela agrega todas as entidades representativas do setor da construção em todo o país. E ela representa esse setor também em vários fóruns e também no executivo, no legislativo, no judiciário. Então, a união CEBIC, Sinduscon, né, é uma união de forças do setor da construção civil para mostrar a importância desse setor, para verificar o que está atrapalhando ou o que pode ser feito para melhorar o desempenho das atividades. Lógico que considerando, né, a grandeza e a importância da construção civil no país. Com certeza. Muito legal, né? As suas informações, né, então direcionam não só os construtores, mas as decisões são tomadas de âmbito nacional hoje aqui. Sim, como em relação, né, ao Sinduscon, né, igual o Pedro comentou, eu sou economista do Sinduscon há quase 30 anos já, né, quase o mesmo tempo de formada, e levando essas informações para que os construtores possam planejar o ritmo das suas atividades. Ou seja, como que está o cenário econômico, como que está a economia, ele pode projetar um lançamento, existe a expectativa de uma nova obra, uma nova indústria, no caso de segmento de obras industriais, o que se pode esperar pela frente. Então, isso tudo faz parte aí um pouco da nossa atividade para levar informação para a construção civil. Muito legal, Ieda. E nesse parâmetro, né, como você se designou como uma médica aí já da construção civil. Não, especialista. Não, eu sou... especialista. A especialista em economia. Especialista em economia. Eu falei do lado médico, mas né? Parece, né? Mas parece. E assim, passa um raio-x pra gente aqui de como que está a construção civil, como que ela veio evoluindo, como que está o cenário nos últimos anos da construção civil, como que você enxerga isso hoje? A construção civil, falando um pouco mais recente, desde 2014 para cá, né? A construção civil ela registrou um período muito difícil. Ela teve uma queda muito grande em suas atividades de 2014 até 2019. Foi uma queda aí de quase 30% no seu nível de atividades no PIB. Mas com o início da pandemia, em julho de 2020, ninguém na construção e ninguém no país esperava que fosse acontecer o que aconteceu. O setor registrou aí um crescimento muito forte. Em 2021, nós crescemos 10% o PIB, enquanto a economia nacional aí cresceu 5%. Em 2022, nós crescemos 6,9%, enquanto a economia nacional cresceu 2,9%. Em 2023, nós vamos registrar aí o terceiro ano consecutivo de crescimento. A construção civil, então, é um setor que ajuda a impulsionar a economia do país. Então, o desempenho do setor foi essencial, especialmente agora falando nos últimos tempos, no período pós-pandemia, para que o país conseguisse continuar aí com o seu ritmo de atividades. A construção não parou, Pedro, em nenhum momento. Na pandemia. Na pandemia, enquanto todas as atividades pararam, a construção foi aí considerado setor essencial de atividade e manteve o ritmo das suas atividades. E nós iniciamos um ciclo de negócios lá durante a pandemia muito forte. As famílias foram
para dentro de casa. E com isso, verificou-se a casa virou uma escola, um local de trabalho, um escritório, um lugar de lazer. Foi todo mundo junto para o mesmo lugar. Então, as pessoas assim que tinham as condições, que já projetavam uma compra de um novo imóvel, por exemplo, aproveitaram. Inclusive, nós tivemos uma redução da taxa de juros de financiamento imobiliário. As empresas se planejaram e atenderam rapidamente as pessoas interessadas através de vendas online. Então, o setor aí inovou, se adequou, e aí nós iniciamos esse ciclo de crescimento. Para você ter uma ideia, em todo o país, de julho de 2020 até junho desse ano, 3 anos, a construção civil já gerou mais de 750 mil novos empregos com carteira assinada. Nossa, é muito grande. Em todo o país. Em Minas Gerais, mais de 90 mil. Em Belo Horizonte, 27 mil. Então, ou seja, nós somos um setor muito importante. E em vários momentos que o país precisa dinamizar a sua atividade, sempre utiliza a construção civil. Foi assim em 2008, 2009, quando nós tivemos uma crise internacional, né, a quebra dos bancos americanos, e aí a construção civil foi chamada também. Nós tivemos, acho que vocês lembram, 2009... Muito novinho, não deve lembrar. Não deve lembrar, muito novinho. Eu formei nessa época, eu já estava em obra. Não deve lembrar, muito novinho. Ele era uma criança. Em 2009, com a queda, nesse momento de dificuldade no cenário internacional, nasceu o programa Minha Casa Minha Vida, que deu um impulso muito grande para a construção civil. Naquela época, lá em 2009, nós também crescemos 10%. Mas a partir de 2014, com um momento de instabilidade política que o país vivenciou, taxa de juros muito elevada, o que reflete diretamente em nossas atividades, nós passamos por um período muito difícil. Mas esse é o lado negativo. Nós vivenciamos um período muito difícil, mas começamos aí 2021, 2022, 2023, um processo aí de crescimento, e eu vislumbro que o país não cresce de forma sustentada se não passar pela construção civil. Se nós observarmos aí os vários déficits que nós temos de infraestrutura e de déficit habitacional, a gente fica claro nisso. De infraestrutura, só citando aqui um número, quando a gente analisa aí o déficit de infraestrutura, como, por exemplo, tratamento de rede de esgoto no país, nós temos aí somente 50% da população tem acesso. Nossa, Isso significa coisa ainda para fazer. Não, significa que 100 milhões de pessoas no país não têm acesso a um esgoto tratado. Quando você vai olhar essa média de 50%, pior na região norte, 20% da população tem acesso a isso. Então, como um país cresce com essas deficiências? Faltam quase 6 milhões de moradias no país. Como cresce em relação a isso? E para crescer, para atender isso, passa por todos os tipos de construção. Novas indústrias, novas fábricas, né? Gira tudo, né? Gira todo o segmento. Todo segmento. Exatamente. Muita oportunidade, né? Tem muita coisa. E assim, você falando, eu lembrei. Eu formei em 2007, né, na engenharia, e fui em 2008 para o trecho e fiquei até 2018 no trecho. Eu não vivi crise na construção. Esse passou para 2004, sempre em obra industrial. Eu não vi assim, crise, porque eu nunca, sempre estava em obra, e muita obra da indústria. E a PhD também, a PhD cresceu a partir da pandemia. Foi quando a gente elevou, né? Que aí quer dizer, a construção, às vezes o mercado está ruim, mas a construção ela vai na contramão, né? Eu falo sempre, Pedro, que quando o país cresce, a construção sempre cresce mais do que o país. E os últimos anos aí mostrou isso para a gente. Mas quando a economia nacional cai, a construção também cai mais. E você falou aí desse período, né, que você não viu, de crise, mas nós estamos vivenciando um período agora, 2023, o terceiro ano consecutivo de crescimento. Desde 2013, 2012, a gente não registrava 3 anos consecutivos de crescimento.
Então, olha para você ver, né? A gente passou e a tendência que você está vendo, assim, próximos anos, até para a gente, né, já animar a turma aí que está acompanhando. Promissor. Também vejo Eu isso. vejo que o setor da construção tem um futuro promissor, porque eu vejo que a economia, para crescer de forma sustentada, ela tem necessariamente que passar pela construção civil. Você não cresce construindo fábricas sem um transporte rodoviário, um transporte ferroviário, sem novas indústrias. Então, você tem que passar pela construção civil. Tudo precisa, necessariamente. Necessariamente. Então, o futuro, certamente, da construção é promissor. Que legal, que legal. E para quem, Ieda, né, para quem faz orçamento, faz planejamento, né, principalmente o pessoal da construção civil, sabe aí o que é o CUB, né? Custo unitário básico da construção. E a Ieda aqui né, pode falar melhor do que ninguém, responsável aqui em Minas, né, pelo CUB, e eu queria que você explicasse o que é o CUB, né, qual que é a importância dessas siglas aí para o mercado. Vamos falar um pouquinho do custo unitário básico, que é o CUB. O CUB ele nasceu com a Lei 4.591, a Lei de Incorporação Imobiliária. A lei que é o chat GPT? Ele vai gravar um número desse? Eu vou falar mais. No artigo 54 da lei... O artigo 54 da Lei de Incorporação Imobiliária, ele estabeleceu que caberia aos sindicatos da indústria da construção calcular o custo da construção que seria utilizado pelas empresas no registro de cartório de imóveis, ou seja, a famosa incorporação imobiliária. Para você fazer uma incorporação imobiliária, as empresas, então, precisariam de um número de referência, que é o custo da construção, e caberia aos sindicatos de todo o país fazer esse cálculo. Vamos lembrar aqui que o Sinduscon de Minas é um dos mais antigos calculando o CUB. Só eu já tenho 30 anos, né? Mas foi o primeiro do Brasil? Não, calcular? Um dos primeiros. Nós calculamos o custo, a lei é de 64, porque o custo da construção ele tem um parâmetro legal, que é essa lei 4.591, e o artigo 54 ele deu poder à Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, para fazer uma norma que regulasse aí, né, que normatizasse o seu processo de cálculo. Então, ele tem um parâmetro legal, que é a lei, e uma norma técnica da ABNT, que é a NBR 12.721. Então, não se calcula o CUB por uma metodologia que foi estabelecida dentro de uma sala por alguns profissionais. Não, é uma norma da ABNT, e quem trabalha aí com o setor da construção sabe como essas normas são importantes e são rígidas, né? Muito importante. Então, através da norma, os sindicatos começaram a calcular o CUB. A primeira norma aí é desse período também. O Sinduscon começou antes da década de 70. Então, nós somos um dos sindicatos mais antigos que calculamos o custo da construção no Brasil. Eu acho que é por isso que nós somos assim uma referência. Inclusive, todo o sistema de cálculo do custo da construção, que é informatizado, foi um sistema preparado pelo Sinduscon de Minas, e hoje ele é utilizado por mais de 20 estados da federação. Legal. Então, mais de 20 estados calculam um CUB utilizando um sistema que foi criado dentro do Sinduscon de Minas. Mas especificando aí o que é o CUB e a importância dele, né? O que é isso? Então, conforme eu falei, ele nasceu dessa lei de incorporação imobiliária, e ele nasceu para ser essa referência do registro das incorporações imobiliárias. Então, no seu cálculo, né, a norma já apresentou várias atualizações, nascemos lá como NB 140, depois passamos para 12.721/99, depois, atualmente, na última norma é de 2006, NBR 2.721 com atualização em 2006, estamos até projetando uma atualização agora um pouco mais para frente. Ele tem na composição dele materiais de construção, mão de obra, despesas administrativas e aluguel de equipamentos. Então, nós elaboramos, de acordo com essa norma, esse cálculo, e temos o cálculo para diversos tipos de empreendimento, sabe, Pedro? Muitas pessoas... Quando eu falo Pedro, né? Pedro. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando
nós divulgamos o cálculo do CUB, nós temos um projeto representativo que é ele que, de uma forma geral, representa a variação de todos os outros projetos, e isso foi escolhido pelas próprias construtoras, qual seria esse projeto representativo, mas nós temos o cálculo do custo do metro quadrado para edificações de padrão baixo, para edificações de padrão normal e para edificações de padrão alto. E temos também cálculo para salas e lojas, para andares corridos e para galpão industrial. Nós temos aí o custo da construção para o galpão industrial. E em virtude aí da seriedade desse cálculo, o custo da construção alcançou, ao longo dos anos, também aí é o patamar de indicador de custo setorial. Ou seja, além do seu valor em reais, além do valor do metro quadrado que nós calculamos, as suas variações de valor de metro quadrado, elas passaram a ser utilizadas nas correções de contratos. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem aí uma gama grande de empresas que atualizam seus contratos pela variação do custo da construção, né? E também é importante falar, até em relação a projeto, gestão, para quem acompanha o cálculo do CUB, ele é um custo básico. Ele não é o custo final da obra. Muita gente... Desculpa, pessoal, estou batendo muito aqui. Vocês me chamam a atenção. Eu não sei por que eu estou mandando muita mão aqui, perdão. No custo dele não estão aí inseridos várias questões, como, por exemplo, elevador, o custo do terreno, nada disso faz parte da composição do CUB. Mesmo. Então, é errado. Às vezes, nós temos alguns casos de pessoas que vão comprar um imóvel e olham o valor do imóvel por metro quadrado e falam, mas o custo da construção é isso. O que é isso mais caro? Não, mas é um custo básico, não tem preço. Não é. Custo é diferente de preço. Exatamente. Né? Custo é diferente de preço. Um grande componente aí do custo do valor do imóvel é o terreno, é a localização. Então, o que nós fazemos? Para calcular um empreendimento de acordo com o projeto padrão do CUB, em qualquer lugar que você for construir dentro da cidade de Belo Horizonte, aquele custo básico é o mesmo, o custo básico, de acordo com o que é definido pela norma. Mas no preço é diferente. Depende do lugar, né? A gente usa aí o preço, até a importância do preço, a gente usa assim, nós brincamos muito. Se num edifício a Madonna morar lá, ou ela vendeu o apartamento dela, o preço... O Neymar pisar, aí acabou. Aí, já pensou? Não dá. O preço é totalmente diferente do custo. O custo foi mas o preço tem aí uma série de fatores que influenciam, né? Com certeza. E assim, o CUB, né? E aí pensando até nessa área, né, nossa industrial, a gente tem um produto dentro da PhD que a gente chama de construtibilidade, que é a estratégia, como que a obra vai acontecer. E aí o que a gente faz? A gente pega os índices, né, praticados daquela obra e faz realmente por atividade, cada atividade tem o seu índice. Então, e esse CUB, né, que é muito utilizado aí na construção, e tem outros, né, CETOP, e tem alguns outros índices. Outros índices da construção. É o que a gente desenvolve também para fazer os nossos orçamentos e planejamentos. Então, só para o pessoal entender que é um índice, realmente, que ele é uma base de informação para conseguir planejar, orçar e ter, né, na mão aí um negócio mais palpável, né? E é tão importante que eu acho que vocês também vivenciaram isso, né, em seus planejamentos. Desde que iniciou a pandemia, a construção iniciou um processo grande de crescimento, mas nós sofremos muito com o custo dos insumos. Aumentou. Então, na verdade, o que a gente sente? De julho de 2020 até junho desse ano, eu gosto sempre de usar esse período, que é um período aí, início de pandemia, que finalizou 3 anos agora. Se nós pegarmos aqui, o que o CUB mostra? Porque na composição do CUB tem material, mão de obra, né, despesas administrativas, mas os 2 grandes custos são materiais de construção e mão de obra. O custo com material de construção dentro do CUB, nesses últimos 3 anos, aumentou mais de 70%. Sabe quanto que aumentou a inflação oficial do país nesse período? 25%. Então, um custo de 70% fez aí com que o custo da construção ele
já envolvendo o custo com a mão de obra, crescesse aí quase 40%. Então, hoje, o Pedro falou que nós estamos até hoje, o que a gente vê aí desde agosto do ano passado é uma relativa estabilidade no custo com os materiais. Mas eu falo que essa relativa estabilidade não significa ausência de problema, porque nós estamos estabilizando num patamar elevadíssimo. Então, aumentou 70% e a gente começa a estabilizar. Não caiu 70%. E nem existe a expectativa de cair. Não existe a expectativa dele voltar para aquele patamar. Isso é até importante falar nessa questão de planejamento. Então, o custo aumentou, o custo com os insumos, ele começa esse patamar de estabilidade a partir de agosto do ano passado. Inclusive, por que ele até adquiriu esse patamar de estabilidade? A construção começou a registrar no último trimestre do ano passado uma maior dificuldade nas suas atividades em função da taxa de juros, aí a 13,75%. Então, nós assistimos hoje essa maior estabilidade, a tendência é que continue uma maior estabilidade nesses custos com materiais, mas o problema existe porque está estabilizado aí num patamar de 70% de alta de insumos. Ede, é muito importante a gente falar disso, né? Nessa nova realidade, as construtoras têm que se movimentar de uma maneira diferente, né? O que a gente vive no nosso dia a dia é que, para mim, são duas palavras-chave para a construtora sair. Ela não consegue sair desse problema, mas que ela consegue ser competitiva nesse cenário. Né? Produtividade e digitalização do canteiro, trazer uma comunicação mais assertiva e eles conseguirem, de fato, garantir que a obra dele vai ser concluída no prazo e que o que ele orçou, de fato, vai ser executado. Né? Eu acrescentaria um terceiro item aí. Planejamento. Olha, aí falou a nossa língua. Eu acho que o planejamento ele vem antes disso. Para você digitalizar, para você ter produtividade, você tem que planejar. Então, nós não temos espaço para nada feito de última hora. Nós temos que planejar, temos que ver como estão os indicadores, como que está o custo, qual que é a expectativa, aonde eu posso investir, como que eu posso fazer. E isso é o planejamento e uma gestão para acompanhar esse planejamento e consertar os caminhos que por aí, porventura, tenham saído do rumo que se planejou. Essa é a PhD, né, Pedro? Eu vou falar que eu vou trazer a Ieda para fazer o nosso comercial. Isso não está... Olha só. Não foi combinado. Não foi combinado. É para vocês verem a importância do trabalho que vocês desenvolvem. Mas eu falo que não só na construção. Eu acho que em todas as atividades econômicas, sem planejamento, não se faz. Você tem sentido isso? Você tem sentido esse olhar diferente do construtor para essas áreas? Tem sentido essa elevação, né, que aconteceu no custo, também está subindo o nível de gestão das empresas? Eu acho que assim, a construção tem evoluído muito, né? Não só agora, mas, com a pandemia, mas nos últimos anos, até mesmo o processo de industrialização. Nós temos sentido aí um avanço, né, em algumas áreas, e a expectativa de continuar evoluindo, e esse planejamento tem feito cada vez mais parte das empresas, o planejamento, o orçamento, o acompanhamento dos custos. Por isso que foi tão difícil para o setor. Eu falo que a construção civil cresceu 10% em 2021, igual eu já falei aqui. Mas ela poderia ter crescido quase o dobro disso se não tivesse passado por esse aumento de custos tão representativo. Por que isso? Porque esse aumento não estava projetado, não estava previsto. Foi uma coisa que aconteceu. A demanda trouxe... Não foi só a demanda, foi a quebra das cadeias produtivas de vários insumos em todo o mundo, né? Então, nós tivemos quebra de cadeias produtivas. Então, assim, isso ajudou, né? Um aumento da demanda e também essa quebra, né? Chegou alguns produtos a não embarcarem de um lugar para outro em função aí, né, de isolamento social. Então, nós tivemos uma quebra muito grande de várias cadeias produtivas. E o nosso setor da construção, acho que vocês devem saber, a nossa cadeia produtiva envolve 90 segmentos. 90 segmentos. Então, olha para você ver, se a gente tem em alguns desses segmentos alguma falha, acaba refletindo nas nossas atividades. E mesmo com essas dificuldades, nós crescemos 10%. Imagina se não tivéssemos. Então, o nosso potencial de crescimento poderia ter sido outro.
realmente a gente vê a importância, o que a gente acredita, né? Que vai começar uma obra, faz a estratégia, pensa na obra, pensa como vai ser atacada, faz uma análise antes, um estudo, né, que a gente chama de construtibilidade, fecha a estratégia. Fez a sua linha de base ali, seu planejamento e tal, e depois é acompanhar a gestão e vai mudar, vai alterar, mas você sempre ter os caminhos ali, muda a trajetória para chegar no mesmo objetivo que foi o inicial. Inclusive o planejamento, ele possibilita, eu estou planejando isso aqui, mas se isso aqui não acontecer, eu já tenho quais são os riscos e o que eu posso fazer para voltar para o meu caminho. O planejamento já é capaz de dar essas respostas. Com certeza. Né? Então, a gente necessariamente tem que passar por um planejamento. E o nosso podcast aqui, um dos pontos aí que a gente traz, né, e o P ao cubo, né, são além dos 2 P's aqui, Vieda, mas é planejamento, é projeto, é performance, é produtividade. Eu acho que para trabalhar na PHD, tudo tem que ser com P. Quase isso, né? Quase isso. Mais ou menos parecido. Diz que passou Pedro na rua, entra. Puxa. Planejamento, performance, Pedro Neri. É isso aí, O Ieda, agora nós vamos para um quadro nosso aqui, né? Uma novidade aí do nosso marketing, né? Um quadro bem interessante, que é o quadro Ping Pong. E esse quadro Ping Pong, nós vamos falar aqui, né, uma frase, né, e aí definindo assim, pensando nesse foco aí do futuro na construção civil, vamos falar algumas palavras, né, e aí você fala, né, para definir o futuro da construção civil em uma palavra. Promissor. Legal. Boa. Economia ou engenharia? Olha só. Agora eu te peguei. Como que eu vou definir? Economia por profissão, engenharia para estudar. Legal. Sua maior inspiração, Ieda? Minha maior inspiração, vou falar profissional, grandes líderes do setor. Teodomiro Diniz Camargos, que foi presidente do Sinduscom aí por 2, 3 gestões, Paulo Safat Simão, que foi presidente da CEBIC, José Carlos Martins, Renato Correia, que hoje é presidente da CEBIC. Então, são grandes líderes do setor que aí nos inspiram, né, com tanta dedicação ao setor a continuar indo para frente. Não foi uma palavra, não, mas foram várias, né? Ótimo, tá ótimo. E qual que é, na sua visão aí, né, o projeto, uma obra aí que você viu que foi a melhor planejada? Tem algum case aí que você pode dar aí, né, de trazer aí para o nosso pessoal? É difícil falar uma só, mas eu vou falar uma mineira aqui, que é um case de sucesso. Eu nem poderia falar, porque não é do meu time. Não, aí sim. A Arena MRV, uma obra brilhante, né? Que utilizou primeiro jogo agora, né? Pois é. Oficialmente. Eu nem vou saber disso. Se eu falar isso, só vou agradar meu marido, que é atleticano. Lá em casa assim também. Eu como cruzeirense, nem podia estar falando dessa obra. Você vai só pelo case, né? Mas né, agora fora da brincadeira, a Arena é uma obra, um case de sucesso muito grande, toda planejada em BIM, que é aí né, a última geração na questão aí de toda a arquitetura, e foi construída aí num tempo, né? Então, assim, industrialização que você trouxe, né? Então, a obra, e é aqui, né? Vamos aqui, a da prata da casa, né? A prata aí. da casa. Melhor time do Brasil, né? Não, o Cruzeiro, né? Ele tá falando agora do... Aqui é cruzeirense também, né? A gente pula algumas fases não satisfatórias, né? E aproveitar, né? Dar um abraço de José Carlos, né? Realmente é uma desse que você falou, eu tive o prazer de conhecê-lo. Um abraço para ele aí, realmente uma pessoa muito importante aí do segmento. E o pessoal da Reta, né? Que é mineira e fez a gestão desse projeto com excelência. Exatamente, o Wilson, né? O Wilson, que é o CEO da Reta. Um abraço aí para a turma aí, Cassini, né? É importante. Ieda, tem um ponto bem legal que a gente tem visto na indústria da construção, que é a modularização e a industrialização. A gente tem o Brasil ao Cubo aí como um dos principais pilares nessa busca, né, de modularização, de construção off-site, e a gente vê o ganho e a importância que esse tipo de negócio está tendo. Né? O que você tem sentido nesse segmento? Eu tenho sentido que esse é o futuro, né, da construção. Cada vez mais a construção está passando por esse processo e optando, porque eu acho que para ela continuar crescendo e em função do aumento da produtividade que gera, é esse o caminho.
Concordo. É esse o caminho, não tem Não por outra, onde... não tem outro. Não tem, Não tem é outro. um caminho sem volta. Exatamente. É um caminho sem volta. Nós vamos para frente, continuar para frente e vamos aí com um sucesso, eu acho, muito grande. Sem dúvida, aí, o grande avanço da construção aí nos últimos anos vai ser nesse sentido. A gente tem uma pegada de fazer a gestão, né, da produtividade. É acompanhar, eu orcei X e como que eu estou produzindo, né? Eu tô produzindo 2x, eu estou gastando 2 vezes mais horas ou menos, né? Que aí a gente chama de gestão da produtividade. E vai muito de encontro com isso, sabe? E aí a construção civil, gente, né, tem que caminhar para isso. Tem que ter uma gestão das horas, quanto que eu orcei, quanto que eu executei, para saber se eu estou sendo produtivo. E especialmente em função de custos, né, gente? Exato. O custo aí, ele é essencial para o sucesso de uma obra, né? Então, o custo tem que ser um custo com qualidade. E isso, custo com qualidade, aliar custo com qualidade e produtividade, é só com gestão, é só com planejamento. Mais uma propaganda aí, gente? Olha. E nós temos um software que faz isso. Que a pessoa, ela lança, né, Pedro, um software de produtividade, que ela vai comparar o orçado, lançou as horas ali que está gastando no campo, e aí você vai acompanhando. Pô, quem que é o mestre que está produzindo menos, quem está gastando mais horas? E isso, gente, é como você falou, material e mão de obra são os 2 custos maiores de uma obra. Maiores. Se você controla material, às vezes não tem tanto jeito, né? Porque, igual falamos, aumentou. Mas a mão de obra, se você controla, já... Quantos % de economia? Mas o material, Pedro, a gente pode ver também em relação à redução de desperdício. Sem dúvida. Aí né? Então, assim, a questão do material, aumentou o preço, mas como que está o meu desperdício? Porque o desperdício aí passa pela produtividade também. Sem dúvida. Né? Então, o planejamento aí vai nesse aspecto. Não, e olha que interessante o que a gente está falando, né? Essa mudança do mercado muda também o gestor que está vindo da faculdade agora, as pessoas que estão estudando. As competências que essas pessoas têm que ter hoje são muito diferentes de 10, 15 anos atrás, né? O cenário hoje da construção civil exige que você tenha performance, que você entenda o que é uma produtividade, que você tenha a gestão do custo na mão, você começa a planejar a sua obra e que o planejamento seja realmente um pilar, né, do seu projeto. Base, né? Então as características já mudaram, né? E tenha conhecimento desses novos fatores, dessas novas questões aí, essa questão metodologia, é a questão do Lean, do BIM, LPS. A industrialização que está começando a avançar. Tem que estar por dentro. Né? Então isso aí é essencial. E para isso a gente precisa de atualização constante. Não dá para falar assim, saiu da faculdade e acabou, né? Não tem Eu jeito. acho que a vida aí é um constante estudo, é um constante acompanhamento de mercado. Eu acho que assim é que a gente alcança a excelência, tanto da empresa se atualizando, acompanhando o mercado, quanto dos profissionais do setor. Com certeza. Excelente. E aí, para a gente não ter um castelo, né, no ar, né? Tem que ter uma base aí, tem que ter uma gestão, um planejamento, né? Acho que isso aí um alicerce, né? Com O planejamento é o alicerce da obra, né? Então, planejando aí, fazendo essa gestão, você constrói o alicerce. Aí, então, ele não fica aí no ar. Aí você consegue desenvolver e construir de uma forma mais eficiente, mais competente, mais produtiva. Nós vamos combinar com a Ieda. Agora ela vai falar da economia, ela vai falar também do planejamento. Tá vendo? Com o mercado da construção. Gente! Ieda, quando a PhD surgiu, a proposta que a gente pensou é exatamente de trazer gestão para a construção. Porque a gente sabe e vê o quanto que isso muda o valor, muda o resultado de um projeto. É muito importante. E quando a gente fala de resultado, a gente fala de lucratividade, porque o setor da construção, ele é um setor extremamente competitivo. Vocês sabem quantas 1000 empresas tem o setor da construção no Brasil? Não tenho nem ideia. Vamos lá, vamos fazer um chute? Agora eu faço ping-pong. Dois chutes. Quantas construtoras? Quantas empresas do setor da construção envolvendo aí? Construção de edifícios, serviços especializados, obras de infraestrutura, obras industriais, envolvendo tudo. Então, vou chutar, hein? 5.000 empresas? Eu ia falar 10.000. Gente, eu vou dar uma segunda chance. Olha aqui, pessoal, vou dar uma segunda chance. Pra cima ou pra baixo? Porque eles erraram feio.
Para cima. 50 mil? É umas 40 mil. Nossa, se eu falar que vou ganhar aqui um doce, eu ia ganhar uma caixa de doce. 134 mil Muito. Que doce. empresas no setor da construção em todo o país. E isso empresa. Se a gente considerar o número de estabelecimento, o que é o estabelecimento? É diferente de empresa. Uma empresa pode ter mais de um estabelecimento. Sim. Claro. Vocês imaginam filiais. quantas... Então aí tem uns 500 mil. Não, aí chutou alto demais. Aí já passou, ficou longe demais, passou da demais. Porque aí é 5 vezes. 220 mil estabelecimentos. Entendi. E até pegando esse gancho, a construção no Brasil, o PIB, qual o percentual, até para o pessoal entender, né, o que a construção representa aí, né, no Brasil hoje? Nós já representamos, Pedro, numa média histórica de 7% a 8%. Hoje, em virtude dessas dificuldades todas que o setor passou aí de 2014 até 2019, a nossa participação só da construção civil, sem falar da cadeia produtiva, é em torno de 4%. Mas pouco, nós né? temos... Não podemos olhar só sobre esse aspecto. Não podemos. Nós temos que olhar tudo que ela gera. Vamos lá na questão do emprego. Quando a gente analisa o primeiro ano da pandemia, a geração de emprego no país, a construção civil respondeu por mais de 50%. Quando nós analisamos o resultado do emprego com carteira assinada esse ano, mais de 1 milhão de vagas, a construção civil 169 mil, só no primeiro semestre. Aí o que a gente observa? Em relação ao número total de trabalhadores da construção, ele representa cerca de 5% do total de trabalhadores com carteira assinada do país. Geração de vagas. Nós somos responsáveis por cerca de 15% do total de geração de vagas do país. Então, essa pequena participação, grana, né? ela é o que acontece? Nós temos algumas indústrias, como por exemplo a extrativa mineral, que cresceu muito, ela acaba pegando um pouco da participação. Mas isso não reduz a importância do setor. Vamos falar a importância do setor não só no número de trabalhadores, vamos falar aqui a importância do setor em relação ao investimento do país. Cerca de 50% do investimento no país é o setor da construção civil. Legal. Então, ou seja, um setor que responde Muito por relevante. 50%, né? Vamos outro Vamos ping-pong. Eu lá. gostei desse também negócio. gostei. Eu gostei. Vamos acertar esse chute Aqui, agora. vamos ver lá. Quantos trabalhadores com carteira assinada o país tem na construção? Falou que Se eles errarem, eles vão me dar aqui uma caixa de doce diet. Você falou que no primeiro trimestre Foram foram 169 mil 160 vagas. Novas vagas. Novas Eu estou vagas. perguntando qual é o número de trabalhadores, não é a geração de vagas, não. 2 milhões. Acho que eu estou quase perdendo uma caixa de doce. Eu arriscaria umas 1.800.000. 1.800.000 nós tínhamos no início da pandemia. Hoje nós temos 2,5 milhões. Ó. Você passou perto, Pedro. Passou perto. Claro. Eu fiz uma conta aqui, eu falei 160, 10%, vai ser uns dois. Olha só, e pensou rápido. Ping-pong teve reflexo aí, tá vendo? Então, 2,5 milhões, ou seja, do início da pandemia até hoje, mais de 750 mil novos empregos com carteira assinada na construção. E nos tempos que nós estamos distante. O nosso pico de atividades, da construção aí, considerando desde o início da década de 90, o nosso pico de atividades foi alcançado no início de 2014. E nós estamos ainda quase 20% inferior a esse pico. Para a gente voltar para esse pico, a gente precisa continuar crescendo muito. Esse patamar de 1,5 é muito pequeno para a gente voltar para o pico. Se a gente continuar crescendo 1,5 por ano, a gente só vai voltar nesse pico de 2014 em 2033. Mas Tem que crescer mais. Mas lá em 2014 nós tínhamos mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então a gente precisa continuar avançando para conseguir aí restabelecer o nível e o patamar de atividades da construção que é tão importante para o país. Legal. Muito legal. O Ieda, temos um quadro aqui também novo, né? Inovação e tendência de mercado. E aí, o que você vê, né? Vamos para o cenário econômico, né? Na construção civil, que é uma boa prática
que você enxerga aí para trazer aí para os nossos ouvintes aí, para quem segue, ou na economia, ou no custo, orçamento, o que você pode aí dar na sua visão aí de boa prática, de inovação e tendência aí no mercado? Olha, de inovação a gente já falou aqui muito desse avanço que está tendo, e a construção tem acompanhado isso muito, né? Eu vou pelo meu lado da economia, né? Eu vou pelo meu da economia, a prática, né? Eu acho que de um tempo para cá, essa área está cada vez mais valorizada dentro da engenharia, legal, dentro das empresas. Legal. Porque hoje qualquer desvio, né, a economia nacional, ela tem aí altos e baixos, e qualquer desvio que não esteja dentro do planejamento ou que não esteja dentro de um acompanhamento sistemático, econômico de informações, isso aí, claro que influencia diretamente no resultado das empresas. Então, eu vejo isso, que hoje as empresas estão muito mais preocupadas em acompanhar esse cenário, acompanhar de perto, discutir. Então, eu acho que isso também é muito positivo, né? Eu acho que isso, puxando para a lado da economia, né? É o que a gente está vendo das empresas elevarem o nível de gestão dela. Isso é uma consequência disso, né? Exatamente, de acompanhar, né? Ou seja, o cenário econômico vamos colocar aqui o período da pandemia, né? Ninguém sabia o que aconteceria amanhã. O que aconteceria amanhã, né? Porque foi um período muito difícil, né? Além de ter sido lamentável pela perda de vidas aí, que isso aí sem dúvida é irreparável, mas a questão pelo lado econômico, né? Se não tivesse aí um acompanhamento de perto e levado em consideração a importância aí de resultados que eram divulgados, eu acho que poderia ter tido aí desempenho muito inferior ao que foi observado. E para esses gestores, Ieda, continuar elevando o seu nível, o que você pode trazer para a gente de livro, indicação de algum estudo? O que você acha que é legal? Vou puxar a sardinha de novo aqui, Bruno. Tá vendo? O Sinduscom tem uma livraria. Legal. Uma livraria técnica de vários temas importantes para a construção civil. Legal. Inclusive, eu sou autora de 30 publicações dessa livraria. Que legal isso. Então, temos vários tipos temos gestão de resíduos, temos sobre financiamento imobiliário, temos sobre indicadores de construção, então temos sobre a questão da norma 12.721, porque para registrar os imóveis, né, no cartório de registro de imóveis, é necessário o conhecimento dessa norma, preenchimento de alguns quadros para entregar no cartório. Então, nós temos vários tipos de publicações técnicas que são específicas por dia a dia, inclusive para obras industriais. Nós temos gestão de contratos de obras industriais. Então, essa livraria do Sinduscom, eu acho, livraria Sinduscom, -MG. E acha na internet aí. Acha a livraria na internet e aí site eu acho do Sinduscom. que... Ótima dica. Eu acho que aí é específica para o setor. Legal. Estamos chegando no final. Já falamos aqui que nós vamos ter que ter 3 episódios. Tem que ter um... Ieda, nós vamos ter que convidar aí, né? Pelo menos mais umas 2 vezes. Se não convidarem é porque não gostaram. Vai ter convite. O pessoal vai pedir, cadê o resto aí das informações? Porque falei demais, né? Não. Ieda, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Foi realmente assim, quando a gente pensou no podcast, eu encontrei com você, né, lá no ENIC, né? No ENIC, na FEICOF. Quando eu estava se conversando com o Renato, né? Um abraço pro Renato Michel aí, presidente do Sinduscom. Renato, cadê a Ieda? Eu queria conhecer a Ieda. Você estava passando. Era verdade. É verdade. E aí conheci você, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Realmente, muito importante assim, pro mercado, né, Pê? Você é assim, uma pessoa que, né, o mercado respeita, né? Parabéns mesmo pelo economista que hoje é uma referência aí no mercado da construção, né, na engenharia. E, né, contamos com você aí para os próximos episódios, né, Pedro? Tamo junto aí, muito obrigado. Pedros, eu agradeço muito o convite, uma satisfação estar aqui, poder dividir conhecimento, poder trocar experiências com vocês, e podem me convidar quantas vezes quiserem, que virei com o maior prazer. Muito obrigada, viu, pela receptividade, viu? Adoramos, obrigado. Obrigada. E para quem acompanha aí os nossos canais,
Já aperta aqui o sininho que vai aparecer aqui, nosso YouTube, né, nosso Instagram. Pode falar, Eda. Vou deixar aqui as redes sociais. Isso, por favor. Vamos escrever também aí nos posts, mas pode falar. O Sinduscom, @ né, Sinduscom, no Instagram SinduscomMG, para seguirem, Sebic Brasil, e o meu também, se quiserem Pode seguir. falar. Ieda, eu vou seguir, já vou pegar. Ieda Maria P. Vasconcelos, também no Instagram. Estou à disposição sempre com publicações lá sobre o setor da construção. Legal, legal. Pode seguir, que isso aí vai ter muita informação, né? Com certeza essas redes sociais são muito importantes para a gente estar atualizado. Para quem esteve aí conosco nesse episódio, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Dá o like, faça os comentários, vai ter aí escrito aqui embaixo, né? Essas redes sociais para vocês seguirem e acompanharem. Tamo junto e até o próximo episódio. Não percam, um abraço, obrigado. Obrigado, um abraço.